Boa tarde. Vou falar em 30, né? Então, nós sabemos que já tem uns 30 anos que nosso Brasil está praticamente paralisado, né? Não tem o país não anda, o país não cresce, o país, né? As coisas por farta de fiscal, por tudo quanto há, a gente vê que o país está parado. E então nós estamos vendo aí essa reforma tributária, vamos ver se o país anda da agora para frente, né? O que nós estamos precisando que andar, a preocupação que a gente tem em nosso país, nossos filhos, né? É, de o que pode acontecer daqui a 30 anos, a 30, a 40 anos, né? O que pode acontecer, né? Porque a classe, principalmente a classe pobre, já não tem para onde ir mais. A situação está muito precária, né? Sem emprego para a população, sem o meio de uma vivência conjugal, né? Então a gente nós vamos acreditar nessa reforma aí que está tendo aí no nosso país, porque é preciso de ter, né? Nos atingindo o povo ou nos atingindo ou não, mas a gente tem que acreditar é, em alguma coisa que nós temos que fazer em nosso país, né? Nosso país não pode ficar paralisado igual está, né? Entre governo e mais governo, entre governo e mais governo, e a gente não vê o resultado dessa consequência do nosso país, que está cada vez mais se aprofundando, né? E então a gente precisa de movimentar entre o rico, entre o pobre, nós temos que movimentar e acreditar em alguma coisa que algum presidente faz, né? Os políticos fazem, a gente tem que acreditar, porque tudo que é acontecido entre eles, nós não somos chamados, né? A gente é chamado só na urna, né? E então o ruim ou o bom que acontecer lá é só por isso lá, a gente não sabe o que é bom para o pobre, o que é bom para a população, então a gente não é chamado lá para resolver o problema do nosso país, uma pouca coisa que a gente é chamado para resolver, nada funcionou, igual o desarmamento, foi chamado para a gente ir votar e tudo, o desarmamento, e nada aconteceu, porque a gente vê que todo mundo está armado na rua, né? É só os pais de família, né, que tem medo da consequência, que anda desarmado. Então, quem não tem medo da consequência, anda armado para a rua fora e nada que o país faz. Então, nós somos chamados a fazer qualquer coisa, pouca coisa que nós somos chamados. E quando a gente é chamado, nada é resolvido. Então, a gente fica aí no país, sabe? Lavando gelo, né? E a gente fica sem saber, né? E a população praticamente, depois que vê o celular aí, a população não se une mais, né? Para resolver o acontecimento do nosso país, né? Porque a população dentro dos coletivos e tudo, a gente vê todo mundo com o ouvido tampado de olho no celular, então não vê a consequência do nosso país, né? Então a população ficou muito acomodiça, né? E então as coisas vêm acontecendo disparadamente e a população não vê, né? É igual como antigamente a população via, se unia, as coisas era resolvido, mas então como nós que somos a população que devemos se unir, você não tem como
se comunicar mais, né? Nem dentro de casa, nem na rua, né? Mundo se está se está posicionado, né, na rede social, sem saber do acontecimento que está no nosso país, né? Então, nós precisamos, sabe, de ser um pouco mais informado no acontecimento do nosso país, para que nossos filhos não sofrem mais tarde uma consequência pior, né? Então, praticamente, a gente tem que ficar ligado nas coisas do nosso país. Então, essa reforma tributária, a gente, eu não tenho muito conhecimento dessa, isso se vai ser bom para nós, se vai ser ruim para nós, mas pelo menos a gente parece um pouco que pela fala deles lá, parece que vai ser um pouco bom, porque a gente paga até a bala que a gente chupa, a gente paga o imposto, e muito caro nas coisas, né? A alimentação da gente, a gente paga os impostos muito caro, e esses impostos nunca vêm para o bolso da população, esses impostos vão saindo para as fazendas afora, para passeio para os outros países, né? Igual a gente vê aí, passeio quase todo dia para os outros países aí, e sendo que a gente, a população pobre, costuma não ter um dinheiro para poder ir trabalhar, né? Costuma a população leva uma marmita, costuma levar uma farinha com feijão para se alimentar, para trabalhar 8 horas por dia, né? E praticamente, além que trabalha 8 horas por dia, e o camarada fica praticamente 8 horas no trânsito, né? Porque 4 para ir para o serviço e 4 para voltar. Então, a população está desse jeito no nosso país, e nada é resolvido. Então, entre político e mais político, entre presidente e vereador, e vem de deputado e mais deputado, e senador e tudo, e o país, a gente não vê uma consequência melhor no país a respeito da população, não é? E então, a gente vê nas televisão, nos rádios aí, falando todo dia, mas as coisas não funcionam, não andam, né? Nós temos que engantear e levantar, e andar, levantar a cabeça, e todo mundo frocar em nosso trabalho, deixar de ganha-ganha, né? Vamos comer, se alimentar pelos nossos braços, né? E deixar de muitas as besteiras. A gente vai no local e não consegue o remédio, mas camisinha a gente consegue para tudo quanto é lugar aí de graça. E na época do meu tempo aí, uma camisinha para a gente comprar, a gente tinha que comprar na farmácia, e ela caro, né? E praticamente era muito respeitado, porque se fosse uma mulher que fosse atender a gente deixava de falar aquilo que a gente ia comprar, a gente esperava praticamente um masculino na farmácia para poder a gente falar o que a gente queria comprar, né? Porque era uma coisa muito vergonhosa, né? E hoje a gente vê por saúde afora, para mão de criança aí, né? Então, é isso que está o nosso país. Então, o nosso país praticamente virou de cabeça para baixo, e a população não está vendo, e a população está rindo e dançando, e indo futebol, mas não está vendo a consequência que pode se agravar o nosso filhos daqui os tempos, isso aí é um incentivo de as crianças ter filhos, né? Porque hoje as crianças aí não é como nós antigamente, que ia conhecer um joelho de uma mulher, a gente não conhecia um joelho de uma mulher, igual que a gente vê hoje em dia, que isso tudo já está assim formado, né?
nas escolas, que nós estamos evoluindo as crianças antes dos seus idade, né? Que as crianças praticamente vocês têm esse poder de ficar brincando com as suas bonecas, né? Não namorar, igual a gente está vendo por aí. Então, o nosso país está de cabeça para baixo e nós estamos precisando de alguém lá em cima que ponha o nosso país de cabeça para cima, para a gente não sofrer a consequência, nossos filhos sofrer a consequência daqui a uns tempos. Mas depois a gente fala mais um pouco. Uma boa tarde, vamos acreditar nessa reforma tributária e também nós vamos ser o fiscal dessa situação, vamos ver o fiscal dessa situação para que a gente não sofra uma consequência mais tarde. Uma boa tarde.